Olá! Oi, oi. Oi, oi, oi. Estamos aqui! Somos nós! Somos nós novamente depois de um longo inverno. Não é a inteligência artificial, tá? A inteligência real, natural. Inteligência real, boa, gostei disso. Boa, né? Gostei. Não é feitiçaria Não, nem tecnologia. É real. Eu sou Luffy Steffen. E eu sou Nilson Xavier. E voltamos, nossa dupla tão amada e ansiada pelo público, para fazer o que muita gente estava querendo que a gente fizesse, né? Nossa, o que esse povo estava querendo que a gente fizesse? Que fizesse um vídeo sobre a segunda parte dos fragmentos. Claro, lógico, por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui, porque a gente fez um há um tempo atrás, que está aqui no canal do Nilson, que era analisando os 14 primeiros fragmentos. Isso. Porque na época tinham falado que iam ser 28, então a gente fez os primeiros 14. A gente fez a metade. Agora a gente descobriu que não foram 28, foram 30, né? 30. Então a gente vai fazer das 16 que vieram na segunda leva, já que foi anunciado oficialmente que acabou o projeto Fragmentos, né? Uhum. E aí a gente vai fazer a nossa listinha, vamos fazer no mesmo esquema, de trás para frente. O mesmo esquema, de trás para frente, aqueles que a gente menos gostou até o aos que a gente mais gostou. Isso. Lembrando que o corte aconteceu entre... Qual foi a última novela? A última novela foi... Eu lembro que a primeira é Carinhoso. A primeira é Carinhoso. A Quem última acho que foi antes? Uma Rosa com Amor. Uma Rosa com Amor? Eu acho que foi Uma Então, Rosa tá. com Amor. Foi Mas a então, última. é a partir de Carinhoso. É a partir de Carinhoso. É. Né? Então, vamos lá. Qual foi a sua 16ª? A que eu menos A que gostei você menos desses gostou. 16 títulos, né? É. Qual será? Tã! Gente... A gente não sabe, a gente vai descobrir junto eu não que sei, cada eu um não sei do falou. Luffy, o Luffy não sabe do meu, né? É Memórias de Amor, gente. Não tem A como. minha também. Mas, Luffy, por que será, né? Por que será? E olha que eu tava com muito boa vontade. Então. Mas não deu pra... Não deu, né, Luffy? O problema foi aquilo que eu falei no meu vídeo que eu gravei, que é aquela coisa deles descaracterizarem a história, né? Tinham escolhido um livro pra fazer e de repente na preparação da novela a Globo falou, não dá pra fazer esse livro às 6 da tarde em 79. Exato. Muda tudo. E aí ficou tudo. um negócio, ficou um Frankenstein, Ficou um né? Frankenstein. E um elenco muito mal escalado, uns atores velhos demais pra fazer, rapazes jovens demais. E a né? Sandra Brea também tava E velha. Sandra Brea, maravilhosa. A gente ama Sandra Brea, de paixão. Mas que me esquecem, hein? Putz. Não, ela tá cansada. Parece que ela tá cansada. Não, ela tá... que bom que ela pagou os boletos dela naquela época. Que bom, eu fico feliz por ela ter pago os boletos dela. Porque ela pelo amor de Deus, aquilo não agregou nada pra carreira dela. Não, é muito ruim. Não. O Eduardo Tornag também tá Não, ruim. nada. Eu acho que a única coisa que realmente eu gostei é de Jardel Filho como professora de Estado. Eu gostei do Jardel Filho e gostei do ator principal, que deveria ser o principal, que é o Maneco Bueno Bueno, também. que é um ator muito simpático, muito Eu vi bonitinho. muito pouco dele, né? Eu senti muita simpatia por ele, até por conta da história dele, ele morreu jovem, papapá. sim. Então assim, eu tive um carinho por ele, mas coitado, o personagem dele foi atropelado. Não, foi ingrato, personagem, uma estreia ingrata. Uma estreia né? ingrata. Uma estreia muito ingrata. Ele deu azar, né? Deu azar. E aí a novela não pegou, uma novela ficou rococó, a personagem da Eva toda eu achei chata, né? Muito chata aquela personagem. Enfim, não funcionou. Não funcionou, então Vamos para a próxima? vamos para a próxima. Então, a minha próxima é As Três Marias. A minha é Bravo. Não, Mas tudo bem. Brava é a que vem depois de mim. As Três Marias é a minha que vem depois. Então Então a gente a inverteu. gente só inverteu. A gente só inverteu. Vamos falar das Três Então Marias vamos falar das primeiro? Três Marias. Não, Ruim. é ruim demais essa novela, né? É uma novela estranha. Na verdade, a gente está vendo que, pelo geralzão dos fragmentos, as piores novelas são as das 6, né? É que a maioria das novelas são das 6, né? E elas são equivocadas. O problema são os equívocos. No caso das Três Marias, também foi um equívoco de adaptação. Porque eles pegaram um romance de 1938 e modernizaram. Ficou uma coisa tão nada a ver, né? E assim, funcionou. as Três Marias não aparecem no primeiro capítulo, né? A protagonista do primeiro capítulo é a personagem da Katia D'Angelo. Que é bem chata. Tudo é sobre a personagem da Katia D'Angelo, né? Ela é o ponto de partida. Ela é o ponto de partida. E aí você vai ver no final, não tem nada a ver com o começo, sabe? Porque mudou tudo. Porque mudou. Eu não li o livro, mas teve gente que me falou no meu canal que leu o livro original, que a história até tem algumas coisas semelhantes, mesmo as mudanças,
mas tem coisa que mudou totalmente, claro, né? Eu não sei afirmar agora se no livro, mas eu duvido que seja. O livro tem essa coisa de thriller policial, que é o que acontece na novela. É enorme de gente. Não sei, não li também. Vários assassinatos. E a explicação pra gente que viu só os fragmentos é tão confusa, né? Tudo muito confuso. É uma novela confusa. Aliás, nem a Raquel de Queiroz gostou, né? Odiou. A Raquel de Queiroz defenestrou a novela publicamente. Então, As Três Marias, pra mim, a única coisa boa foi o charme do começo, da época, aquela coisa... a trilha sonora é tão boa, a trilha sonora né? gostosa, A trilha sonora é linda. As cenas, locações externas no Rio de Janeiro, a moda, isso tudo é gostoso, mas não adianta, né? Porque não dá pra... A música do Roupa Nova, né? Que até a última cena é ótima, com aquele clipe, muito com as carinhas das pessoas. Bom, mas isso é bonito, mas a novela é ruim. Então tá. Aí depois Bravo, que a gente inverteu. Nossa, Bravo... Gente, parece uma novela velha, parece um... É uma novela velha. Não, ela é uma novela velha, mas assim, parece um romance... sabe aqueles romances de banca de jornal? É muito estranho. Bianca, Sabrina e Júlia? Parece esses romances chatos pra moças. É estranho, porque botaram a Janete Claire nesse horário, por qual motivo mesmo? Porque o Dias Gomes foi pro horário das 8, né? E aí ela desceu pro das 7. Pro das 7. Mas é verdade essa história que ela ficou se sentindo meio... Não, ela não gostou, né? Porque ela se sentiu rebaixada. Então foi ela que denunciou o próprio marido. Ligou pra censura e falou, tem uma coisa pra falar. Rock Santeiro, aí ela mesma, porque aí ela, olha o plano da Janete, diabólica. Ela se ofereceu pra escrever a próxima. Ai gente, censuraram, não tem problema, eu escrevo. Olha, a Janete era diabólica, hein? Ela não era essa trama novelesca. Essa santa que olha a metalinguagem, a novela dentro da novela. Não, porque... É muito engraçado isso, de repente o destino fez ela voltar pro horário das... fez ela voltar pro horário das 8. Onde ela acabou escrevendo a grande virada na carreira dela, foi Pecado Capital. Mas enfim, voltando pra Bravo, é uma novela, é um folhetim muito over, né? É um dramalhão exagerado. Não, e aquela personagem da irmã... No fim ela não era irmã do Clóvis, tem essa história? Não, ela é irmã sim, a Neuza Mas Amaral. ela tem uma espécie de paixão doentia por ele, parece. Tem uma coisa que fica meio mal explicado, porque também a gente pegou só fragmentos, né? Mas é estranho. Ou será que no fundo ela é uma lésbica apaixonada pela mulher que morreu, tipo Rebeca? Como Rebeca, né? Como a sucessora. Ou como a sucessora. Não sabemos. Mas o elenco também perdido, nossa, umas coisas nada a ver. A Araciba Labanian, que eu amo, ela tá chatésima nessa novela. Sim. Não, e ela tem um caso com o Dolabella, não tem química nenhuma esse casal. Não tem Dolabella nessa química. A Dolabella com a Araciba Labanian é péssimo, não tem nada a ver isso daí. Eu achei muito ruim. A única coisa que eu gostei foi o Cláudio Cavalcante, porque eu acho que ele tá muito bonitinho. Mas ele apareceu tão pouco. Mas ele é tipo o herói jovem, né? Porque ele que salva a Beth Mendes, porque ela cai nas garras de um psicopata, né? Que é o José Augusto Branco, um criminoso. Um bandido. Um bandidão. E engraçado que o Marcelo Pique e a Beth Mendes fazendo papel os jovens. Só que eles já eram bem adultos, tinham tipo 30 anos quase os dois, né? Praticamente. Sim. Fazendo papel de jovem, era muito engraçado. Mas tudo bem, eles passavam por mais jovens. Passavam. Mas a novela é ruim. Não dá. A Então, próxima. A minha próxima foi Marina. Não, a minha próxima é a Sombra dos Laranjais. A minha é outra. Gente, qual que é depois dos Laranjais? Viajou no céu. Não, então aí não ficou igual. Mas a minha agora é Marina e depois a Sombra dos Laranjais. Então vamos falar de Marina primeiro. Vamos falar de Marina. Marina é um caso parecido com As Três Marias. Inclusive são novelas que vieram na sequência, né? Novela ruim, né? Assim, perdida, uma coisa tão esquisita. Eu achei uma novela muito fraca. Elenco fraco, não tem nenhuma grande estrela nesse elenco. Lauro Corona vinha de uma carreira coitada. Ainda bem que ele não foi prejudicado, né? Depois ele já se levantou de novo. Mas ele... Papel bobo, né? Então... Ele tá apagado. Parece é uma novela também estranha. É uma novela... Eu achei uma novela fraca. Apesar de eu gostar também do apelo jovem dela, de trilha sonora, que é a mesma pegada das Três Marias. Exato. É como se as duas novelas que vieram na sequência, elas tivessem os mesmos problemas, os mesmos defeitos e as mesmas poucas qualidades.
É isso, entendeu? Que é estranho, porque veio Marina, eles perceberam que a novela não estava dando certo, era pra fazer uma outra coisa. Eles fizeram a fórmula, né? Eles fizeram a mesma coisa e aí ficou uma... Aí foram acertar depois a sequência, depois de Três Marias com o Cilindro de Pedra, que era uma novela de época completamente diferente. Porque eu acho que o erro foi, talvez eles tenham achado que a década de 80, as novelas da Seis tinham que ser modernizadas. Aí eles pegaram e fizeram coisas... Aí eles viram que não, o formato bom pro horário era ainda fazer coisas de época. Porque eles voltam pra isso, com o Cilindro de Pedra, Terras do Sem Fim, não sei o que lá. Agora, Marina, eu gosto do primeiro capítulo, por causa das cenas lindas da ilha. Sim, também gosto. Muito bem fotografadas. Gosto do Fábio Máximo, que não é bom ator, mas é muito bonitinho, então é um colírio. Mas a Denise Dumont é fraca, né, gente? Pra protagonista. Não sei se ela é fraca, ela não me despertou nada. Talvez apatia. Eu acho... nem simpatia, nem antipatia. A hora que ela fala, logo no começo... Eu adoro sopa de tartaruga. Eu falei assim, não, gente, não dá pra aguentar isso. É muito ruim. E os outros atores jovens, talvez por serem muito jovens, estavam verdes também. Tipo, Edson Celular meio perdido. Até a Beth Goulart tá meio estranha. E olha que a gente pegou, assim, fragmentos, a gente tá analisando fragmentos, a gente pega as coisas pela metade, muito pouco material para fazer algum tipo de análise mais profunda. Não dá para fazer, é verdade, possível. Mas mesmo assim, pelo que a gente percebe, tem alguma coisa errada aí, não sei se no texto, na direção, mas tem alguma coisa muito fora do tom ali, que não casa, que não funciona, entendeu? Eles tentaram modernizar o horário e não se deram bem. Não deu certo. Bom, a minha próxima seria Sombra dos Laranjais, que tinha sido a sua. A minha Sombra dos Laranjais. Então vamos a ela. Eu acho a Sombra dos Laranjais uma novela simpática. Exato. Mas só simpática. Nada mais do que isso. Parece que faltou ali uma história mais potente. Eu achei aquela coisa política dos dois. Tem a tentativa política, que isso vem do livro, porque eu pesquisei o livro e já estava lá. Então é uma novela que era de época e respeitou a época, né? Porque o livro também era de época, então não foi modernizada. É simpática, como você falou. Sim. Simplesinha, ela é tipo assim, uma vizinha que você vai pedir uma xícara de açúcar. Obrigado, querida, mas você não vai entrar na casa da... Essa vizinha é uma senhorinha. Tipo, que legal, você tá, tchau. Talvez as senhorinhas gostassem bastante da novela. Provavelmente, né? Provavelmente é uma novela... Assim, eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Nada. Não, é assim, é bonitinha. A cidade cenográfica lembra muito o Sítio do Capão Amarelo, quando porque é o mesmo lugar. O mesmo lugar, a todas as novelas, inclusive. Então as novelas vão ser... Essas cidadezinhas de interior são todas parecidas nessa fase das novelas das Seis, final dos anos 70. Depois vem o quê? Feijão no Céu. O meu é Feijão no Sonho. Feijão no Sonho. Eu já sei que você gosta de Vejo no Céu. Não, mas depois do Vejo no Sonho, a minha já é Vejo no Céu. A sua é o quê depois do Vejo? Bem, aí depois Vejo no Céu é Marina, e depois é Helena, e depois é Feijão no Sonho. Helena! Nossa, agora a gente divergiu. O meu Helena tá lá em cima. Mas tudo bem. Vamos falar do Vejo no Céu. A gente já falou de Vejo no Céu, meu bem? Não, a gente falou dos Laranjais. Dos Laranjais, meu bem. Vamos lá. Veja lá no Céu. Eu sei que você gostou. Mas também não é que eu falei, gostei. Tanto é que ela tá, na minha posição, ela tá no número 10 das 16. Tá lá atrás, tá entre as 5 piores. Não tá na primeira metade. Então, eu também, é uma novela no máximo simpática, mas eu achei ela mais chata que A Sombra dos Laranjais. Não, isso não. Eu achei mais legal. Não, eu achei A Sombra dos Laranjais pior. Pior? Não, na minha relação, A Sombra dos Laranjais vem depois de Vejo no Céu. Mas então, eu não morri de amores por Vejo no Céu. Entendi. Sabe? Você não ficou encantado? Não fiquei encantado. Eu sei que tem um apelo infantil, tem as crianças muito bonitinhas, muito engraçadinhas, o menino pulando lá a janela, tudo muito bonitinho, mas isso não me tocou, gente. E aí eu achei over demais. Os personagens protagonistas, o casal protagonista morreu, um morre de tuberculose, outro morre de pneumonia, e no conto original já é assim. Eu achei sim. Você leu o conto? Eu não li. Eu baixei o conto, tem pra baixar na internet, ele é curto, eu li todo. Os personagens, os dois morrem, assim mesmo. É muito parecido. A história é muito parecida. Eu tive um certo fascínio, eu achei a novela muito gostosinha, a abertura me fascinou, a música, uma série de coisas da época, a reconstituição. E aí, como eu assisti ela e logo depois do Feijão e o Sonho, que também são parecidas, uma veio depois da outra, né?
Aí eu acabei acontecendo que eu gostei mais de Veja Lá no Céu do que Feijão e o Sonho. Eu preferi o Feijão e o Sonho. Agora, o Veja Lá no Céu, gostei da Mama Bloom em cena. O Eduardo Tornag, achei que aí ele estava bem. As crianças eu gostei, até comentei no meu vídeo, Márcio Bernstein, Miriam Fischer, Isabela Garcia. Eu gostei da novela, mas também não é assim, meu Deus, não é isso. Gente, Alberto Pérez com 1 quilo de maquiagem na cara, né? Sombra nos olhos, tava coisa bem caricato. Over, teatral, que não cabe pra televisão. Mas aí depois do Vejo, pra mim, na verdade pra mim, antes do Vejo foi o Feijão e o Sonho. Então vamos falar do Feijão e o Sonho, porque aí na minha sequência também aparece o Feijão e o Sonho logo. Então tá bom. Tá. Feijão e o Sonho, eu conheci a história toda porque eu li o livro na infância. Eu também, série Vagalume. Série Vagalume, exatamente. E aí eu fui ver, eu achei legalzinha, mas algumas coisas me irritaram um pouco. Aquele núcleo das fofoqueiras com Fátima Freire eu achei bem chato. Chato. Os 2 capítulos do meio são muito chatos. São chatos. Que o o Roberto Bonfim se passa por um gaúcho com uma barba tosca e a mulher não reconhece ele. Aquilo é tão forçado. Achei tão nada a ver aquilo. É bem o que você falou. Os primeiros 2 capítulos são bons, os 2 últimos também. E o do miolo é chato. É chato demais. Fica só naquela história do gaúcho. Mas o que me ganhou foi o último capítulo. O final. O último capítulo é muito bonito. É bonito mesmo. É um capítulo muito bonito. Tanto a questão do filho que confessa pro pai em um tom assim, quer seguir a carreira do pai, contrariando a mãe, né? E depois ele comprando a tão sonhada casa pra mulher. Acho tão bonito. É muito bonito. Bonito. Eu achei, o Cláudio Cavalcante deu um show, né? O Cláudio Cavalcante é maravilhoso. Na cena que ele quer falar pra ela que comprou a casa, mas não tem coragem, ele só sonda ela. É muito bom o trabalho dele. Tudo muito bonito. Um ator com muitos recursos, né? O Cláudio Cavalcante. Agora, o ator que faz o filho, quem é aquela pessoa? Sumiu, assim, eu nem lembro. Sem deixar vestígios. Tá lá escrito no meu site, mas é um nome não lembro o nome também. dele. Ninguém nunca mais ouviu falar dessa pessoa. Não. Mas enfim, Feijão e o Sonho, eu gostei, mas acabei gostando mais do Vejo Lá no Céu, porque comparei as duas por causa disso, porque elas foram feitas na sequência e eu vi elas na sequência, né? Então eu fiz uma espécie de simbiose entre Feijão e o Sonho e Vejo Lá no Céu, como tinha feito com Marina e Três Marias, né? Pra mim isso funcionou com Feijão no Céu e A Sombra dos Laranjais. Sim. E também posso colocar o Feijão e o Sonho e Helena, que é a minha próxima. Já é a sua. A sua é qual? Mas a Helena então tá em qual posição no seu ranking? A Helena tá em... A minha próxima seria Carinhoso. Tá em 9º lugar, tá em 10º lugar, Helena. A Helena tá no 4º lugar. Nossa, você gostou tanto assim? Eu gostei. Mas tudo bem, a gente chega lá. Você quer falar já de Helena? Já fala de Helena então. Tá, eu vou falar de Helena agora. De Helena. E depois você fala de Helena. Posso falar, Tá. Assim, é bonito, é bonito. É bem dirigido. É uma novela curta, porque ela só tem 20 capítulos, então a gente até que, né, considerando que foram quantos? 6? Eu acho que não tem 6, acho que são 4. São 4? Eu não lembro agora. Bem, enfim. Assim, são 6, mas então se são 6 é um terço da novela. É um terço da novela. Porque a novela tem 20 capítulos. Mas assim, não me empolguei com aquilo. Não se empolgou? Não me empolguei. Não sei o que aconteceu comigo. Eu também não sei. Não, o que acontece é o seguinte, eu nunca li o livro do Machado de Assis, sei a história, mas nunca li o livro. Ao contrário de Senhora, do José de Alencar, que foi a novela que o Gilberto Braga fez logo depois, que eu li na escola quando eu tinha 15 anos e achei o livro achei um porre, né? Senhora, enorme, não acabava nunca, né? Então agora Helena eu nunca li. Aí fui ver os fragmentos e eu achei aquilo tão chique, porque é muito bem dirigido, uma coisa de época muito bonita, fotografia em preto e branco ainda, né? Os atores, filme, né? Parece um filme. Os atores muito adequados. Eu acho que a Lúcia Alves está ótima num papel. A gente se acostumou a ver ela fazendo ela engraçada. Exato. A Maluquete. E ali ela está num papel completamente dramático, diferente. Né? Então assim. E o Osmar Prado me cativou. Muito bem, ele está muito bem. Ele está excelente. E a novela tem é isso que eu falei, ela é muito chique porque ela parece um filme. A cena final, que ele fica chorando no Caramanchão e a câmera só afasta e escreve Sim, é bonito. Então eu achei a novela, me pegou muito. Eu falei, puxa, se tivesse inteira, ainda mais porque era um vídeo, eu viria inteira. Lógico. Né? Tem uma cena muito bonita com a Ruth de Souza cantando. É verdade, lindo a Ruth de Souza. Um elenco muito bom, né?
Rogério Frois, tá na Ida Gomes, o elenco... Não, assim, eu gostei, né? Não é tipo As Três Marias que eu não gostei. Eu gostei. Você só não amou. Só não amei, e na minha relação, as outras me tocaram mais do que essa, só isso. Sim. Então ela acabou em 10º lugar. Agora pra você, ela tocou muito mais, ela tá em 4º lugar. Né? Mas pra mim, a gente já falou do Vejo Ela no Céu, Vejo Ela no Sonho. Agora, pra mim, viria a posição número 9, que pra mim é Carinhoso. O que vem pra você depois de... Pra mim vem Champanhe. Pra mim é 8, então podemos falar de Champanhe, tá próximo. Champanhe, Champanhe, eu adorei os fragmentos. Então tá no lugar 8, ou seja, é a primeira metade dos meus fragmentos. Ela termina, são 16, né? Pra mim também é 8º. Ah, pra você é 8º. 8º também. Ah, você já tá no 8º. Sim. Ah, porque Helena pra mim veio antes, você já liberou Helena. Então na verdade, Champanhe tá igual. Tá igual. É que pra mim o Carinhoso vem 9, depois eu te falo de Carinhoso. Champanhe. Eu lembro muito de Champanhe na época. Sim. Eu tinha 8 anos quando passou essa novela. Lembro que a minha mãe assistia, minha avó, minha tia. Era uma novela normal, que todo mundo via, novela das 8. Falam muito que a novela não funcionou, mas assim, pra época, ela foi uma audiência normal. Ela não foi um fracasso. Ela não empolgou, mas foi vista. Eu lembro muito de algumas coisas da época de Champanhe. Era uma época, e a gente vê isso nos fragmentos, que tem essa coisa bem trash 80, né? Trash 80s. Né, aquela coisa do começo dos anos 80, uma moda meio, não brega, mas meio kitsch, né? A moda, alguns cabelos, algumas coisas, cenários, né? Só aquela festa inicial, a fantasia, já é hilária, né? A festa não a original, né? Que morre a moça. A festa que a Irene Ravache está roubando a joia. Tem uma pessoa de ET lá. Tem uma pessoa de ET, o Fagundes fantasiado de gorila, macaco, sei lá o que é aquilo. Não lembro mais. É tipo um gorila. A Irene Ravache é uma geisha. Uma geisha. Então, assim, eu achei muito divertida a novela. É quase um guilty pleasure, tipo assim... É um guilty pleasure. Ela é meio ruim, mas é gostosa de ver. Mas é uma coisa meio ruim. Você fala assim, gente, o que é isso? Mas é engraçado, né? Tem umas coisas muito engraçadas, né? Assim, eu não tenho essa mesma percepção que você, porque eu sou mais velho que você. Sim. Né? Eu lembro muito bem quando essa novela passou. Assistia. Gostava? Não muito. Não achava nada sensacional. Eu via como acho que como você falou, é uma novela assistida, mas também qualquer novela da Globo é sempre a maior audiência, sempre muito assistida, principalmente nos anos 80, né? Que a Globo podia deixar uma torneira pincando na TV e dava mais audiência que a concorrência. Então, assim, dizer que ela é assistida não quer dizer muita coisa. Exato. Mas eu não gostava muito, achava a novela um tanto quanto chata mesmo. Não, mas agora você achou Não, calma. E também tem essa questão eu achava que a novela repetia muitas coisas de Elas por Elas. Ah, sim. Então era um grupo de amigos que se reunia, que lembrava algum fato que aconteceu no passado, tinha um personagem parvo atrapalhado, que era o mesmo tipo, quase as mesmas falas que o Mário Fofoca tinha, o Farid também tinha. Era o mesmo tipo de personagem. É praticamente como se ele tivesse pego Elas por Elas, deu uma mexida e serviu a noite da noite. A fórmula era quase a mesma, entendeu? Essa coisa dos amigos ligados a um fato trágico, né? Que lá eram as amigas e o irmão da Natália. Aqui era a garçonete que morreu. Isso. Então tinha muita coisa parecida com Elas por Elas. Então assim, por que ela está em 8º lugar? Por que ela não está lá no final? Por causa da época, porque aí, sabe, me levou de volta à minha adolescência, início dos anos 80. É uma época gostosa. Aí a trilha sonora, as roupas, os hábitos. É o Rio de Janeiro. É o sol da época. É os cenários, é a questão da época, né? Então ela me remeteu àquela época, só por isso. Eu gostei de rever. Achei ótimo o Tony Ramos. Eu lamento que o Tony Ramos, toda vez que ele começa fazendo papel de brega, de cafonão, ele muda. Quando você chega mais, né? Então é uma pena, porque ele estava ótimo no começo, né? Com aquele look meio cafajeste. Mas enfim, e tem aquela coisa brega dos sonhos, das Nossa, aquilo é muito brega. Então, aquilo é brega, é tão ruim que fica bom. Você fala assim, gente, o que é isso? Né? Eu não acredito. Então, assim, a novela acabou me cativando esses fragmentos. Mas claro, né? Ninguém está falando que é uma novela, olha, é ótima. Não. É que tem esse divertimento de ver uma coisa trash, né? Uma coisa meio, né? E depois vem o quê? Pra mim vem Sinal de Alerta. Pra mim veio Eu Prometo.
O Prometo tá um pouco acima. Tá, é. E Carinhoso ainda não veio pra você. Pra mim é na sequência. Ah, tá. O teu já passou, Carinhoso? Carinhoso passou, não, depois então Champanhe. Vamos então falar de Carinhoso. Vamos falar de Carinhoso. Que é o meu número 9, então Tá. volta um pouco. Carinhoso. Eu achei legal, mas também sem grandes emoções. Carinhoso é uma novela que, quando eu era criança, eu amava ler aquele livrinho da coleção do Homo. Uhum. Eu li aquele livro umas 1000 vezes entre os meus 10 anos de idade e os 14, vai. Eu adorava aquele livrinho. Uhum. E aí eu fui ver a novela agora, claro, fragmentos, e achei legal, eu gostei, tem coisas boas, mas não empolguei tanto. Talvez eu esperasse um pouco mais. Bem, como o Carinhoso tem mais capítulos do que o normal dos fragmentos, né? Não são só 6, são, sei lá, 9 capítulos, por eu aí. acho, por aí. Ainda o primeiro capítulo é a junção de 2 ou de 3 capítulos, não sei. Então até que veio mais material do que os outros, eu acabei gostando muito do que eu vi. Achei isso tudo muito interessante, principalmente o que eles gravaram em Nova York, que aparece no início. Eu achei aquilo tão bom. Isso é fantástico. Eles foram gravar dentro de uma agência da Varig, em Nova York, na Quinta Avenida. Não, e as ruas, a Regina Duarte andando na rua. Aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom. É uma coisa muito mesmo. valiosa. Apesar do som ter sido posto depois, a gente percebe que é tudo dublado. Ah, é verdade. Né? É um som over voice. Aliás, tem o Daniel Filho numa voz. Né? Tem, uma das vozes tem a voz do Daniel Filho fazendo a voz de um cara lá. De um cara. E Essa novela também me remete à minha infância, porque eu assistia quando eu era muito criança, na tarde, que essa novela reprisou, né? A novela reprisou em 78? 78 para 79. À tarde. À tarde. Só que não tinha o nome de Vale a Pena Ver de Novo. Não tinha ainda. Era só Carinhoso. Carinhoso, a reprise da tarde. Não tinha uma sessão, nome de sessão. Não tinha esse nome ainda. Mas eu lembro dessa reprise e eu assistia. Agora, claro, o último capítulo é chatésimo, né? O último capítulo, é verdade. Que é só Regina Duarte e Cláudio Marzo indo lá em Petrópolis, para aquela estrada onde o Marcos Paulo faleceu. É só isso, é muito chato aquele último capítulo, com certeza. Mas eu gostei do que vi, achei muito, muito legal. Eu gostei de Não, eu gostei, eu não quis dizer que eu não gostei. Porque ela tá no número 9. Sim, tá ótimo. Não é que eu desprezei. Sim. Né? Tem coisas muito boas. O que me chamou a atenção também Carinhoso foi o trabalho de câmera. Algumas cenas internas, eu gostei eles fazem muito uso, também é uma coisa muito de cinema, né? Plano e segundo plano. Tipo, o rosto da Regina de perfil e atrás a Rosa Maria Murtinho falando alguma coisa. Sim. Isso é muito interessante. Isso é muito bonito. É muito bonito. Tem umas coisas que não são preguiçosas, porque as novelas entravam no piloto automático às vezes, né? Grava assim mesmo. E aí acho que eles tinham um cuidado maior às vezes com algumas coisas nessa novela. Eu acho essa novela também muito representante dos anos 70, da primeira metade dos anos 70. É uma novela com cara de primeira metade dos anos 70. As roupas, os cabelos, ela é bem os cenários. Ela é muito exatamente aquele período, primeira metade dos anos 70. Porque a segunda metade já muda um pouco, né? Já. Mas aqueles cenários com muitos itens, papel de parede, estampado, aquilo é tão anos 70, né? A trilha também, mesmo a trilha, as roupas. A Rosa Maria Murtinho tá belíssima nessa novela. E eu gostei muito da Débora Duarte, mais uma vez. Débora tá ótima. Tem gente que não gosta dela como atriz. Gente, eu acho a Débora Duarte maravilhosa. E inclusive agora eu acabei de assistir o Espigão inteira, que ela fez logo depois com o Cláudio Marzo. E os dois estão completamente diferentes do que eles tinham acabado de fazer em Carinhoso. Então assim, isso mostra como eles eram bons, né? Sim. A Débora Duarte ainda é, né? Próximo. Então, a minha próxima, depois de Champanhe, o número 7 pra mim seria Sinal de Alerta. O seu é o quê? Pra mim é Eu Prometo, e depois é Sinal de Alerta. Então qual que você quer falar primeiro? Vamos falar de Eu Prometo? Podemos. A minha Eu Prometo é a quinta, não vai demorar muito. Tá. Eu Prometo. Gostei, mas é a mesma coisa de Champanhe, tá, gente? Eu lembro que quando Champanhe passou, eu torci o nariz para Champanhe. Naquele a mesma época. Não, então, é a mesma época, né? São novelas contemporâneas. Assim, aquele segundo semestre do ano de 1983, eu só me interessava por Guerra dos Sexos. Porque a novela das 6, Voltei Pra Você, eu achava horrível, uma das piores. E nem tchum pra Champanhe e nem tchum pra Eu Prometo. E aí eu fui ver os fragmentos de Eu Prometo. E assim, gente, tem algumas coisas muito legais, mas assim, ela tá em tão boa posição mais por causa da época, da trilha, do elenco,
do que exatamente pela história, sabe? A história eu não achava uma grande história. Olha, na época que passou, eu era pequeno e eu não via porque minha mãe não deixava. Ah, não, novela das 10, é muito tarde, vai dormir. Tinha um pouco isso. Eu lembro que quando a novela estreou, eu falei, deixa eu ver pelo menos o primeiro capítulo. Aí eu vi o primeiro capítulo na época. Tanto que quando eu fui ver agora os fragmentos, assim que começa a novela, começa com o presídio, né? Com o Marcos Paulo sendo libertado. A primeira cena. Eu lembrei direitinho, eu falei, gente... eu lembro disso na época, eu assisti no primeiro capítulo, né? E agora, no caso, vendo nessa fase, me lembrou Dancing Days, que também começa com a Julia Matos no presídio, tal. Então, assim, várias coisas eu achei que a novela me lembrou Dancing Days. Eu falei, gente, eu acho que a Janete Claire tinha feito a sinopse A Presidiária, lá, a prisioneira. Por Gilberto Braga fazer Dancing Days, ela falou assim, o prisioneiro. Eu também quero fazer essa história, pensando bem, deixa eu fazer a minha versão, porque também são irmãos, é o Lucas Canto-Maia e seu irmão presidiário. A diferença é que lá ela era uma socialite, a Yolanda, e o Lucas é um político, mas é quase a mesma coisa. E o Lucas é o mocinho, enquanto que o suposto vilão seria o presidente. O justo. É o contrário. Né? Talvez. Apesar que o justo, na verdade, ele não é bem... ele é quase um herói, ele é um mártir. Ele é Ele é um vingador, um revolucionário, ele é um Che Guevara. Mas enfim, eu gostei da novela, vendo agora. O Francisco Coco é o canastrão que funciona, né? Porque ele fazendo o Lucas Canto-Maia, eu acho ele muito canastrão. Nessa novela ele é o canastrão que não funciona. Eu achei que ele funciona. Eu achei ele agora, da novela. Ele é canastrérrimo, né? Cada fala deles fala assim, gente, é como se ele estivesse fazendo uma chave cômica, né? Mas eu achei que tem muitas coisas boas na novela. A Diniz Fati, sempre maravilhosa. Diniz Fati, pra mim, a melhor coisa da novela é Diniz Fati. Valmor Chagas, muito bom. Os dois repetindo a dupla de Avenida Paulista, só que com um tom um pouco diferente, né? Porque lá eles eram meio gangsters e tinha uma relação meio sadomasoquista, né? Aqui é uma coisa um pouco mais romântica, pelo menos da parte dele, mas eu gostei do elenco. As três filhas, né? É legal ver a Manu Mader estreando. Adolescente ainda, né? E a Fernanda Torres fazendo a louca. Que a Fernanda Torres está numa chave já, parece que ela está nos normais, já, porque ela é engraçada. Você fala assim, gente, ela é muito engraçada. A Daisy é louca, né? É louca, engraçado. Nina Torraca, mais uma vez fazendo vilão em novela de Janete. E aquela cena final da festa punk, que ele chega e vê aquilo e começa a jogar dardos na cara do Francisco, é ótimo aquilo. Então, assim, eu gostei muito da novela, embora, claro, não é uma super novela, mas tem coisas muito interessantes ali, dá vontade de ver mais. Isso eu comentei no vídeo que eu gravei sobre o Prometo. Eu comentei que a novela é uma salada do que Janete já havia feito. Isso, né? Sim, sem dúvida. Porque eu fiquei chocado quando o personagem do Cadu Moliterno, nos dois primeiros capítulos, ele deixa Porto Alegre, ele abandona a mulher e a filha, vai para o Rio de Janeiro pedir emprego para o Lucas Canto-Maia, sem falar que é casado. Sem falar que é casado, e duas das filhas dele se interessam por ele, que é a mesma trama de Selva de Pedra. Exatamente a mesma coisa. É idêntica. Você tem razão, eu prometo, parece que a Janete já previa que era a última novela dela, parece que ela fez uma salada de tudo que ela já tinha feito. Tem muita coisa de Coração Alado também, Exato, né? Muita coisa de Coração Alado. A Maria Padilha faz uma personagem que quer ser artista, que é a Aldeneide, a Simone Carvalho em Coração Alado. O que vem depois pra você? Sinal de Alerta. Que pra mim já tinha vindo. Sinal de Alerta, de Janete para Dias Gomes. Isso. Sinal de Alerta. Bem, só quero dizer, Luffy, que nós estamos em 1, 2, 3, 4, nós estamos nas quintas. As 5 primeiras colocadas. Então, pra mim, já são novelas que eu considero ótimas. Mas então pra você o Sinal já é a quinta? Pra mim é a quinta. Que pra mim ainda tá na 7ª, porque o Prometo e Helena estão acima. Mas tudo bem, a gente tá indo bem. Estamos na reta final. Então, Sinal de Alerta pra você é a quinta, pra mim é a 7ª. A quinta já tá entre as 5 que eu mais gosto. Você gostou mesmo? Eu gostei de Sinal de Alerta, eu achei muito legal conhecer mais sobre a novela. Eu acho que eu conhecia só o primeiro capítulo. Eu não conhecia nada. Eu conhecia o primeiro ou o último, não lembro mais. Eu só conhecia a abertura, que é famosíssima, porque é a única que não tem música. Né? Mas eu achei muito interessante, eu gostei do que eu vi. Eu também gostei. Gostei bastante. O curioso é que eu tava já vendo Espigão na época que eu vi Sinal de Alerta. Tem muita similaridade entre as duas. Na verdade, Sinal de Alerta parece um remake de Espigão, Parece um remake de Espigão. do mesmo autor, só que numa chave sem comédia.
Sinal de Alerta não tem comédia, não tem nenhuma parte humorística. Eu não sei se o Tião Borges ele pende pra comédia em algum momento, porque ele é meio caricato. Né? Mas eu não senti. Eu senti a novela tensa o tempo todo. Aquela coisa da poluição na vila, aquilo é over, né? Pesado aquilo, porque os móveis, as pessoas vivem em umas condições péssimas, né? Os móveis cheios de poeira, de fuligem. Eu acho que se eles queriam, tenso isso. Eles queriam que o público sentisse esse sufoco, a gente sentiu, porque é uma novela tensa que você fala assim, ai gente, muda desse lugar, sai daí então, que horror, sai daí todo mundo, vai embora. Porque assim, é sufocante a novela. Não tem um alívio cômico, não tem. Aquele personagem do Eduardo Conde, ele é muito tenso. É muito tenso. Pesado, né? Beth Mendes, pesado. É tudo carregado, né? Então é uma novela carregada. Agora, é como se fosse o Espigão numa chave tensa, e o Espigão é uma novela ácida, uma comédia ácida, e o Sinal de Alerta é um drama ácido. É tudo ácido. Tudo ácido. É chuva ácida. Até a chuva é ácida. A chuva é ácida, só que a novela é boa, tem qualidade. Tem. A gente vê atores, a Ioná Magalhães muito bem em cena. Então, a Ioná Magalhães e a Elza Gomes não seriam, talvez, um pouco dessa... Porque essa disputa... pra ver quem gosta. Essa disputa pelo Tião. Mas tem a Vera Fischer também na disputa. E tem a Vera Fischer também. Aliás, a primeira cena, quando a Ioná dá um tapa na Vera, joga ela na piscina, essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. Né? E, gente, a Vera Fischer, as pessoas falavam, ela tá ótima, ela era inexperiente, ela tá muito bem. Quer dizer, eu acho a Vera Fischer uma atriz muito interessante. Falavam mal dela na época, né? Sim. Falavam que ela era péssima, que ela só foi ficar boa depois, mas ela já tava bem. Eu acho ela ótima. Eu acho ela muito boa. Gostei da Vera, a Isabel Ribeiro sempre ótima. Sim. Um elenco muito bom, no geral. O próprio Jardel Filho. O Dolabella enche um pouco o saco, porque é sempre o mesmo papel, né? É o playboy, mulherengo, consequente, sempre a mesma coisa. Então, Marcito Camarada. É o Marcito, que também é o do Bravo, é a mesma coisa de Bravo, que ele também era um mulherengo, sempre a mesma coisa. Mas enfim, estamos aí. Mas eu gostei muito do Sinal de Alerta, as imagens são interessantes, essa coisa da época, né, do subúrbio carioca do final dos anos 70, né? As imagens, eu gostei muito da novela, achei interessante. Tá na minha posição 7, mas... Então fale agora a sua próxima. A posição 6 pra mim é o Pulo do Gato. O Pulo do Gato pra mim seria a próxima. É a quarta. É a quarta. Então, porque a gente tem duas minhas que você já falou, por isso que eu coisei. Então o Pulo do Gato, também gostei muito do Pulo do Gato. Eu gostei demais do Pulo do Gato, achei ótimo. Achei o texto principalmente, né? O texto de Paula Pedroso, que é um texto irônico, sarcástico, gosto da sugestão da homossexualidade dos personagens, sim. E tudo com certo deboche. Porque aquele personagem do Carlos Kreber é um deboche, É um deboche muito bom aquilo. Eu gosto muito. Não, a novela tem umas coisas ótimas. Tem a coisa da Camila Amado olhar pra câmera, que era uma coisa que ainda não se fazia muito. Sim. Ela antecipa o que novelas do Silvio de Abreu fariam depois. Olhar pra câmera e falar alguma coisa, tipo, ai, minha vida é horrível. Então, assim, e ela é ótima, né? Um elenco muito bom, apesar de umas coisas bizarras, tipo Pedro Paulo Rangel, filho de Carlos Kroeber, Leite Francisco. Filho dele de Francisco é pesado. Pesado, né? Porque eles tinham a mesma idade praticamente, alguma pouca diferença. Mas a Sandra Brea tá ótima, muito bonita. Aí sim a Sandra Brea tá adequada. Sim, né? sim, totalmente adequada. Mário Gomes também tá bem, fazendo um tipo meio mau caráter. Bonito e bom ator, né? Funcionou. Aí tá a Nandi, tá ótima, pena que ela foi boicotada, né? Brigou, né? Ela brigou. Falar mal da novela pra Veja. Mas ela tá, no começo ela tá muito bem, é pena que depois ela some, só volta no final, né? Pra gente ela só volta no final. Gosto do João Carlos Barroso, que eu acho um ator às vezes injustiçado, né? Às vezes chato, mas ele tá bem no papel. Jorge Dória, eu gostei muito da novela. Eu também gosto. E eu gostei mais ainda por pesquisar aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Que a gente pesquisou sobre ele era pra ser outra novela. Era pra ser outra novela. Era pra ser Que Rei Sou Eu, que era uma novela negra. Sobre o carnaval. Como escola de samba. Isso. E aí, quer dizer, sobrou um restinho disso naquela personagem do Milton Gonçalves, que tem aquela coisa do... o Milton Gonçalves também tá bem. Da cultura africana. Jusileia Teles também tá ótima. Tanto que no final eles casam num casamento africano, né? Uma cerimônia africana.
Tem a coisa da festa africana no começo. A festa africana é maravilhosa, porque são todos os personagens brancos com roupas africanas e o Milton Gonçalves chega de fraque. E a Leite Francisco fala pra ele, você que é preto veio assim? E ele fala, mas eu tô de embaixador da Angola, sei lá o que ele é da Angola, não sei que país que ele cita. É ótimo, adorei a crítica. E no final ela faz a festa indígena. Né? Que também não tem ninguém indígena, são brancos vestidos de índios, de indígenas. Então, quer dizer, a novela está atualíssima nessas discussões sociais. Total. É uma novela à frente do seu tempo, né? Quer dizer, se ela tivesse inteira, ela seria uma preciosidade, né? É uma pena que não tem. Né? É uma pena que não tem. Foi o que temos. Bom, depois, pra mim, o número 5 foi Eu Prometo, que já falamos. Tá. O número 4 foi Helena, que já falamos. Agora nós estamos, então, nas 3 melhores. Vai bater, provavelmente. Será? São as mesmas. A minha em terceiro lugar é Nina. Bateu. Uau, vai ficar igual. Será? Eu sei que vai dar igual. A minha terceira é Nina também, gente. Gente, eu amei Nina. Eu achei muito boa. Sabe, eu acho que tem uma questão alta também. Qualidade. Uma questão também que eu não esperava nada da novela. Porque tem muito pouco, a gente sabe muito pouco sobre Nina, pra falar a verdade. Você já tinha visto alguma coisa? Não, nunca vi nenhum capítulo inteiro de Nina, nunca vi nem no Memória Globo, nunca vi nada, nunca havia visto nada. Nem a abertura eu conhecia? Não, a abertura passou no Video Show nos anos 90. Eu não vi essa abertura. Mas assim, eu gostei muito do que eu vi. Eu também. Sabe que uma das coisas que eu mais gostei foi da reconstituição de época. Porque naquele momento, anos 70... as novelas de época eram as novelas das 6. E as novelas das 6 eram muito pobrinhas. Então, assim, você percebia que a Globo liberou mais grana para uma novela de um horário mais tardio, às 10 da noite, enquanto que para o horário das 6 liberava menos grana. Claro. As novelas das 6 eram menos prestigiadas dentro da própria emissora. Na verdade, as das 6 e das 7 não eram tão prestigiadas, as das 8 e das 10 eram. Que eram mais prestigiadas. Então, por exemplo, você pega Nina, ela é parecida com Gabriela, porque é uma época semelhante. A diferença é que Gabriela está no sertão do Nordeste, em Ilhéus, no litoral, né? No litoral. E Nina está em São Paulo. Mas é a mesma época, segunda metade da década de 1920. A reconstituição é muito boa, um elenco muito adequado. Muito bom o elenco. Todos os atores estão bem. Nossa, assim, Maria Fernanda, Mário Lago, Rosa Maria Murtinho, Regina. A própria Regina. Marcos Paulo, Maria Cláudia, Elza Gomes. Aquele núcleo do cabaré, é muito bom. No primeiro capítulo, eu olhei e falei assim, não, gente... tá meio ruim isso daí. Não, mas aí depois eu entendi a proposta. Porque e o jeito que eles fizeram foi muito bom aquilo. Foi muito bom. Lúcia Alves, né, fazendo a Liza Minelli. Apesar de aparecer muito pouco, né? Muito pouca cena pouco, de pelo Lúcia menos Alves. nos fragmentos, né? Agora, a Nina também tem bastante capítulo, né? Tem 9 capítulos, mais do que a média que geralmente tem. É uma novela boa, de qualidade, o José Rogói tá excelente, aquela cena do concurso de dança é muito boa. O concurso de dança é muito boa. Eu só lamentei uma coisa, eu sou apaixonado pela trilha internacional dessa novela e quase não toca. Só tocou Mala Fêmea. Só Mala Fêmea e alguém falou uma outra também, que eu não lembro agora, que tocou no último capítulo pra cena do Marcos Paulo e da Maria Cláudia, que eu não lembro qual é agora a música, mas teve mais alguma. Mas assim, mas a novela é muito boa, realmente. É muito boa e assim, eu amei aquele final. O final é maravilhoso. Que o Bruno manda a Nina pro inferno. Que é o caso essas novelas que são políticas, como Nina, é uma novela política, como Gabriela. O foco da novela não é o casal central. Não é o romance, não interessa. Não é isso, é o retrato político. Interessa. Ela é progressista e ele é fascista, ponto, acabou, não tem como dar certo, não tem romance. Exato. Não é pra ter romance. Então assim, é legal porque essas novelas elas eram adultas realmente, elas não estavam preocupadas com o romance. Era uma novela política, pô. Não, e a trajetória do Bruno é muito boa, porque ele é um carcamano, um descendente de italianos, que vai trabalhar na lavoura de uma família rica, de um coronel do interior de São Paulo. E aí ele acaba ganhando a confiança do velho, porque o velho só tem filhas, e não tem um herdeiro homem para tocar os negócios. Tem um neto, mas o neto não está interessado. E aí as filhas odeiam aquele carcamano, com exceção da Arlete, que se apaixona por ele, mas a Maria Fernanda odeia ele. E no final, com o crack da Bolsa de Nova York, em 1929,
Quem que salva a família é o Cacamano. E aí elas, de certa forma, a família se prostitui né, com a filha mais nova que cai numa aliança. E a Arlete manda a irmã se ferrar. Que é ótimo, né? Porque ela tinha ganho a fazenda, então ela tinha dinheiro. Sim, ela tinha dinheiro. E na hora que a outra vai pedir, ela fala, estou indo pra Paris, adeus, né? tchau, se vira aí. Então, assim, e um velho morrendo... com aquele estandarte andando até cair e morrer, é muito boa aquela cena. Não, a novela ela é muito forte e ela é muito realista nessa questão política financeira sobre o São Paulo da época, a passagem de bastão, né, dos tradicionais aristocratas para os comerciantes que são os novos ricos. Sim, que é o tema dos Ossos do Barão, que é o tema de Escalada, que é o tema de Rainha da Sucata, numa chave moderna dos 90, né? Exatamente. É um tema que foi muito caro para muitas novelas, né? Então, valeu muito. Nina é demais. Segundo lugar, Espelho Mágico. Viu? Vai ficar igual. Vai ficar igual. Espelho Mágico, bom, é uma novela que era uma das mais esperadas. E também é uma novela... Você vê que dessas novelas que estão em primeiro lugar, Nina, Espelho Mágico, Duas Vidas, mesmo o Pulo do Gato... Duas Vidas vai ser o primeiro, né? Já deu pra perceber. O Pulo do Gato, Sinal de Alerta, são novelas que é muito lamentável elas não estarem inteiras. É lamentável demais. Porque assim, quando você pensa que tem inteira Livre para Voar, Partido Alto, por que não inverteram? O Sexo dos Anjos, por que não inverteram, né? Porque as que realmente tinham que estar inteiras não estão. De fato. Então, assim, Espelho Mágico é uma novela que, pela linguagem dela, ela seria valiosíssima agora. Demais. E aí a gente só tem aquilo. Só de eu ver as entradas de Coquetel de Amor no meio da novela, gente, que joia! Não, as linguagens, que joia! A maneira como, por exemplo, a personagem da Sônia Braga, como ela se comporta quando ela está fora da novela e como ela faz dentro da novela, né? Que é uma novela meio... É uma novela over. Meio over, né? Propositalmente over. A própria Pepita Rodrigues consegue também mudar muito do fora para dentro. A Glória Menezes. Sim. É muito saboroso ver aquilo tudo acontecendo, né? Então é uma pena que a gente tem tão pouca coisa, né? Sobre os bastidores da própria novela, né? Mas é muito legal de ver, né? Demais. Um elenco bom, né? Um elenco bonito, uma novela bonita. É um elenco muito legal. Tinha uma outra coisa que eu ia citar do Espelho Mágico. A novela dentro da novela é meio o Semideus, né? Que é a novela que a gente conhece a história do Semideus. Com a explosão da lancha. O final, o Espelho Mágico eu já conheci o último capítulo, que acho que todo mundo já tinha visto. Né? Então aquele final do Lima Duarte é lindo, né? Na Praça da Alegria. É muito bom. Aquilo é muito bonito e, enfim, eu gostei muito do Espelho Mágico. Também. Lamento que não tem tudo, né? Também. E agora, com relação a Duas Vidas, a nossa primeira colocada. Bem, primeiro eu vou dar as minhas razões. Bem, primeiro, o mais óbvio de tudo é que Duas Vidas nós temos 16 capítulos. É o Fragmentos com mais capítulos. Então, com mais capítulos a gente consegue saborear melhor a novela, né? Aí entra um outro fator, é que esses 16 capítulos, eles não vieram da exibição original, eles já vieram de um compacto de 20 capítulos, que foi a reprise da novela em 1981. Então assim, nós temos a novela do início ao fim, resumida, faltando 4 capítulos deste resumo, tá tudo certo, mas nós temos uma novela que a gente consegue acompanhar do início ao fim, ainda que estejam faltando cenas importantes, como o julgamento do Dino, como o acerto de contas da Naná com o velho Menelau, a morte do Menelau, nada disso aparece, fica tudo subentendido, né? Fica tudo subentendido. Mas enfim, mesmo assim nós temos ali isso faz toda a diferença. A gente tem uma novela, um começo, meio e fim, não é uma coisa esburacada como os fragmentos costumam ser. Então isso ajuda muito. Eu só lamento que, né, se eles tinham feito esse compacto de 20, por que não falaram? Já que temos um compacto de 20 nada mais, em 81, guarda no cofre, pelo amor de Deus. Porque foram perder 4 capítulos. Não, mas aqui também faça-me o favor. Não, mas aqui também tem a questão de que as fitas se deterioraram. Então eles deviam ter pensado nisso antes, porque assim, custava ter deixado 20, já que tinha 20, é uma pena não ter esses 4, né? Mas tudo bem. Foi maravilhoso ver os 16. Falando sobre o que temos. Outras questões que também fizeram com que eu gostasse tanto assim desse fragmento de Duas Vidas
É que é uma novela que se sabia muito pouco, é uma novela um tanto quanto esquecida de Janete, né? Obscura. Porque em Janete a gente sempre fala de Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro, Pai Herói, mas não se falava muito de Duas Vidas. E também não existia o video show não mostrava muitas cenas de Duas Vidas. Então assim, se sabia muito pouco até sobre a história de Duas Vidas. É verdade. E vendo esses 16 capítulos, nós temos ali uma novela muito boa, com uma história muito interessante. Eu gostei muito do que eu vi. Eu adorei aquela história do Dino com a portuguesa. Eu não sabia que aquela trama era tão boa. Eu não imaginava que era uma trama tão boa. Eu não imaginava que a Dona Leonor fosse uma personagem tão forte, tão importante dentro da trama. Eu não sabia, e como essa atriz é ótima, né? Eu não sabia que o Dino César era um cafajeste. Eu achava que... não, eu já sabia que ele era um cafajeste, mas eu não sabia com detalhes. Eu achava que a Cláudia era uma super vilã, que ela fazia ele crescer e depois cair. Também achava que e aí a era gente vilã. Vê a ambiguidade, porque assim, ela é má, mas ao mesmo tempo ela é vítima dele. Mas ela é vítima. Porque ele é um grande cafajeste. Ele é um grande cafajeste, então, ela assim, é vítima. E a Leda Maria, quer dizer, ela tinha um marido cafajeste, um ex-noivo cafajeste, quer dizer, o único que não é cafajeste na vida dela é o Dr. Vitor Amadeu. Aí vai uma crítica, né, que, assim, pelo que deu pra perceber, a Leda Maria ficou, meu Deus, a novela quase inteira presa ao homem tóxico, exato, que era o Dino César, e de repente ela se virou pro Vitor Amadeu. Achei aquilo meio forçado. Eu não achei tanto, eu acho que até que foi uma transição suave. Agora, eu senti falta realmente, é uma pena que não tem o penúltimo capítulo, onde a gente vê que vai ter o julgamento do Dino, que a gente vê nas cenas. Não, então significa que provavelmente a Leonor absolveu ele. Falou que na verdade foi um acidente. Por quê? Porque qual é o gancho do antepenúltimo capítulo? É a mãe do Dino batendo na porta da casa da Leonor, apelando pra interceder. A senhora é mãe, a senhora vai saber. E aí a Leonor se comoveu com essa história. Então porque ela era mãe. Porque ela era mãe. Então quer dizer que ela falou no tribunal, provavelmente, que foi um acidente, o tiro, não sei, e ele foi absolvido. Mas... Quanto a Naná, a gente pensa que ele tinha matado ela. Então, porque ele joga a toalha e fica a dar a entender que ele jogou ela de uma vez. Ela morreu na pedra. Ele já começa assim, violentando ela ali, porque ele pega ela quase pelos cabelos. E aí ele leva pra cima de um morro. Imagina que ele jogou ela nas pedras e ela morreu. Sim. Então quer dizer que ela não morreu? Não, ela não morreu. Ela volta bela e formosa. Ela tá viva e aí ela vai devolver o dinheiro pro Menelau. Quer dizer, ela tinha gasto o dinheiro, comprou um apartamento, isso aqui, então ela fez o quê? Reaver o dinheiro, pelo menos acho que ela gastou uma parte, não sei. Aí ela deu pro Menelau. Aí ela deu o dinheiro pro Menelau e o Menelau abriu a nova agência de casamento que era só que aí ele morre durante a inauguração. Tô arrepiado. Então, essa trama é incrível. Então, assim, mas a novela é muito boa, a Beth Faria tá excelente. Beth Faria é maravilhosa. Maravilhosa. O menino... Melhor que Lucinha, tá? Melhor que Lucinha. Melhor que Lucinha do Pecado Capital. O menino Carlos Poyar é muito legal, aquela criança. É muito bonitinho. O Theo, ele é muito espontâneo. Aliás, eu falei isso no vídeo, ele tem a minha idade, ele é 4 meses mais novo do que eu. Quantos anos tinha esse eu era aquele menino, tá? Naquela época. Mas ele tinha o quê? 8, 9 Tinha 8 anos. Gostei muito de Isabel Ribeiro com o Stepan Essessian, que eu já esperava por isso. Sim. A Cristiano Torlone achei ela verde. Não, eu gostei da Cristiano Torlone. Sim, gostei. Mas eu achei muito over a Madame Xavier, a Ariel. Adorei a Madame Xavier. O que era aquilo, gente? Parecia uma travesti velha. Mas é porque é um personagem diferente pra Ana Ariel. A gente só vê ela fazendo tiazinha, mãezinha lavando louça. Aí a gente vê ela fazendo uma mulher assim, eu achei surpreendente. Eu falei, olha, Ana Ariel. Adorei a Ana Ariel. Gostei da Ruth de Souza, gostei de tudo. Flávia Migliaccio. Elza Gomes. E a época, essa época, 76, 77, ela é muito gostosa de ver também. Eu gosto também. É uma época que a gente não vê tanto e ela aparece de um jeito muito carinhoso, pitoresco. O bar lá do Alberto Pérez. A gente hoje, às vezes, ainda hoje, quando você vai em alguns lugares de algumas periferias do Rio de Janeiro, ou mesmo de São Paulo, ainda encontra algumas coisas parecidas com esse bar do Alberto Pérez. Sim. Algumas casas. Lógico. Então é muito nostálgico, é muito gostoso de ver. Eu adorei Duas Vidas. Achei muito gostosinho de ver, assim. Foi a melhor mesmo. Francisco Coco, de novo. De novo, canastrérrimo. Não, Francisco Coco, gente, ele é o canastrão. Não, mas o que me incomodava não era nem o fato do canastrão, mas a maquiagem pesada na cara. O que era aquela maquiagem? O blush, assim, no rosto.
É isso, eu acho que o Francisco Coco ele era um astro da época, que foi muito, que ele caiu nas graças do público, então ele virou um astro. Mas assim, eu preciso dizer que eu acho o Francisco Coco maravilhoso como Carlão do Pecado Capital e como Herculano Quintanilha do Astro. São os grandes momentos dele. Fantástico, fantástico. Agora, nenhum outro ator poderia ter feito esse personagem tão bem quanto o Francisco Coco. Não, exatamente, eu concordo com você. Quando a gente fala, ele é canastrão, mas mesmo em Duas Vidas, em Eu Prometo, por isso que eu falei, é o canastrão que funciona, porque faz parte da mitologia daquela novela, tinha que ser ele também, em Duas Vidas, em Eu Prometo, é a cara dele fazer isso. Mas é um canastrão, porque não é um ator que... ele é engraçado, né? Ele tem um jeito de falar. Ele tem um carisma, né? Ele tem um apelo, com certeza, não mas, há essa assim, dúvida. Então, agora, a Beth Faria, que maravilhosa. A Beth Faria tá maravilhosa. Que personagem boa aquela, né? Muito bem, ela tá excelente. Ela é muito boa. Eu gosto muito da Beth Faria. Acabei de ver o Espigão, que ela também tá ótima. Tá ótima. E é uma atriz que fascina, né? A Beth Faria também, ela foi muito marcante nessa fase, né? Nos 70, 80. O Mário Gomes, o melhor papel que eu já vi de Mário Gomes. Excelente, tá? Mário Gomes. Assim, é um Mário Gomes que a gente não conheceu, a gente não conhece. Por quê? Porque depois que o Mário Gomes foi fazer as novelas das 7 do Silvio de Abreu, ele encarnou um tipo e ficou, e nunca mais saiu daquele tipo. Esse Mário Gomes de Duas Vidas e do Pulo do Gato é um Mário Gomes anterior, que não é o mesmo Mário Gomes. Exatamente. E assim, era um Mário Gomes melhor, tá? Ele é um Mário Gomes pré-comédia, né? Na verdade, em Duas Vidas e Pulo do Gato, ele não tava... Mesmo Pulo do Gato, ele não tava fazendo comédia, né? E ele vinha já de Gabriela, Anjo Mal, eram papéis que mas em Duas Vidas ele tá muito bem. Ele tá muito bem naquele personagem, apesar de não cantar nada, né? Porque aquela música é muito chata. Como é que aquela música fez sucesso, gente? Eu adorei a música. Eu adorei a música, devo dizer. E Suzana Vieira, que maravilhosa. Vieira. E a Suzana Vieira, o que eu gostei muito na Cláudia é os momentos que ela só fumava e não falava nada. E ficava reagindo a coisas. Alguém Vieira, falando dela só fumando e olhando, assim. Tem muita cena dela, assim, na gravadora e na sala da Leonor, naquela biblioteca. Onde ela só fuma e olha. Aí você fala assim, gente, que ótimo isso. Eu fiquei apaixonado pelo núcleo da Portuguesa. Eu gostei muito. Eu adorei a história. Terminamos com Duas Vidas. Mas e a lista das 30? Vamos terminar falando assim. Gente, vocês viram que a gente acabou de falar a lista de cada um das 16. Agora a gente tem que fazer a lista geral de 30. Olha, a minha lista de 30 ficou. Aí vamos do 1 pro 30. Tá, mais fácil. Do melhor pro pior. Pra mim ficou Duas Vidas, Espelho Mágico, O Rebu, O Grito, Nina, Estúpido Cupido, Sem Nem Sem Documento, Helena, Eu Prometo, Gigantes, Pulo do Gato, Sinal de Alerta, Sol de Verão, Champanhe, Coração Alado, Carinhoso, Vejo a Lua no Céu, Feijão e os Sonhos, Chega Mais, Uma Rosa com Amor, e aí as 10 piores, Corrida do Ouro, Sombra dos Laranjais, As Três Marias, Marina, Fogo sobre Terra, Bravo, Memórias de Amor, Gina, Voltei Pra Você e Sinhazinha Flor. E as suas? As minhas. Vou de 10 em 10. Tá. Duas Vidas, Espelho Mágico, Sol de Verão, Nina, O Rebu, O Grito, Os Gigantes, Coração Alado, Estúpido Cupido, O Pulo do Gato. Tá. Mais 10. Sem Lenço Sem Documento, Sinal de Alerta, Carinhoso, Fogo sobre Terra, Uma Rosa com Amor, Eu Prometo, Helena, Champanhe, O Feijão e o Sonho, Corrida do Ouro, Chega Mais. As 10 piores. Marina, Vejo a Lua no Céu, A Sombra dos Laranjais, Voltei Pra Você, Bravo, As Três Marias, Gina, Memórias de Amor, Sinhazinha Flor. Então a gente empatou, o final ficou igual. Sinhazinha Flor é a pior das 30. E qual é a tua primeira colocada? Duas Vidas também? Duas Vidas também. Então, primeiro a melhor e a pior a gente empatou, pelo menos. Foi. E no ranking das 16 a gente ficou igual às três primeiras. Duas Vidas, Espelho Mágico e Nina. E uma das coisas que eu mais gostei de assistir nesses fragmentos foi pesquisar sobre as novelas e atualizar o meu site com todas as informações que eu nunca havia tido acesso, que eu não sabia, reconhecer pessoas que eu não sabia que estavam no elenco, nomes e personagens, curiosidades e bastidores. Então, cada fragmento que saía tinha uma pesquisa, eu atualizava no site, e isso foi muito legal. O meu site ficou muito mais rico com esses 30 fragmentos. Não, e é isso que você falou, a gente passou a conhecer essas novelas, ou reconhecer,
Algumas a gente não sabia nada, ou não tinha mais nenhuma informação, ou nunca tinha visto nada. Então é um conhecimento interessante. Então assim, o projeto tá de parabéns por ele ter existido. Eu acho que valeu muito. Sim. E estamos aí, que vem estamos agora aí pros resgates, né? Agora que faltam. Continuou Te os contei, resgates. Jogo da Vida, Final Feliz, Escalado, Casarão, Salamandaia, Ciranda de Pedra, O Homem Proibido, Sétimo Sentido. Nossa! Então com isso a gente encerra também o nosso vídeo. Obrigado por tudo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Nilson. Obrigado, Luffy. E até o próximo vídeo da dupla Luffy, Nilson, Luffy. Tchau, tchau. Tchau.